Muito bem, vamos dar sequência agora, mudar um pouco de assunto, porque o ex-presidente Michel Temer disse considerar legítima a iniciativa do Congresso em debater o projeto da anistia, mas afirmou que o melhor caminho seria uma revisão das penas por parte do Judiciário. O MDBista afirmou ser contrário ao perdão para evitar conflito entre os poderes, o que sua proposta é um meio termo. Por fim, Temer elogiou o magistrado que conduz o caso, afirmando que ele cumprirá um papel de pacificação no país. Meus amigos, o negócio é o seguinte, né? A partir daquele símbolo que ficou, aquela senhora, o batom, aquilo virou de fato um símbolo de uma injustiça pelo tamanho da dosimetria da pena que foi colocada para ela. Virou algo muito incômodo, ela foi condenada numa sexta-feira, numa outra sexta-feira ela foi liberada justamente para voltar para sua residência, para os seus filhos. Então gerou todo um mal-estar e toda essa discussão. Então agora, hoje, o discurso passa muito mais por discutir as penas do que discutir a anistia. A gente começou o programa falando um pouco sobre isso. É por aí que você observa também, Mota? Quero começar com você agora. Não, eu não vejo assim, Marcelo. Eu acho que anistia é uma coisa muito diferente de revisão das penas. Na verdade, diante dos fatos que nós conhecemos, eu acho que o remédio correto seria a anulação desses processos, que é uma coisa que já foi feita no Brasil, né? A gente lembra, se encontra algum problema no processo, por exemplo, o CEP estava errado, anula-se o processo. Eu acho que você acusar uma mulher que subiu numa estátua e escreveu com batom de associação armada para cometer crime ou a tentativa de abolição violenta do Estado de Direito não me parece uma análise adequada daquela situação. Então, diante disso, eu não vejo como se aceitar um meio termo, né? O que é um meio termo em termos de justiça? Quando você está falando de justiça, o que é um meio termo? Eu outro dia mencionei aqui um caso que aconteceu em São Paulo, de 4 pessoas que sequestraram uma jovem. Foram presos em flagrante. A jovem estava em cativeiro. Os 4 bandidos foram levados para a audiência de custódia e aí um deles, uma mulher, disse que tinha apanhado da polícia. Aí o magistrado determinou que os 3 criminosos fossem soltos. O 4º não foi solto porque tinha alguma coisa grave contra ele anterior. Agora, os outros 3 que tinham sido presos em flagrante durante um sequestro. Uma jovem, imagine uma filha de alguém, a irmã de alguém estava em cativeiro. Os 3 bandidos foram soltos. Aí eu pergunto, o que é isso? É justiça? É obviamente que não. Qualquer pessoa com mínimo de bom senso vai responder que não. Mas talvez seja um meio termo, né? A criminosa disse que tinha apanhado da polícia. O que seria o certo? Bom, a senhora apanhou da polícia? Vamos abrir uma investigação contra o policial. Mas a senhora vai ficar presa. Porque a senhora foi presa em flagrante. Ela sequestrou uma pessoa. Então, eu acho que o Brasil, Marcelo, não aguenta mais ver isso. O Brasil não aguenta mais injustiça. Eu não acho que a gente está tratando de uma guerra. Uma guerra precisa, sim, ser pacificada. Agora, numa situação como essa, precisa da velha e boa justiça. Para quem está chegando agora conosco aqui nos Pingos nos Is, nós iniciamos o nosso programa de hoje justamente abordando aquela pressão do governo na sua base, aqueles que se assinaram, portanto, então, serem favoráveis à discussão do projeto da anistia. Há uma pressão agora para que eles retirem as suas assinaturas. E agora também falamos, então, do ex-presidente Temer também dando sua opinião sobre esse tema. E Dávila, de fato aí, então, como disse o Mota, não quer meio termo, mas de qualquer forma vai crescendo aí até figuras políticas, até ministros falando nessa dosimetria justamente para soterrar a possibilidade da discussão da anistia. Marcelo, o ponto importante é que o ex-presidente Michel Temer, além de ter sido um presidente e político, ele é um eminente constitucionalista. Então ele tem os dois lados, a visão jurídica e a visão política. E o que ele está dizendo está correto. A melhor alternativa para o Brasil é resolver a questão da injustiça na própria justiça, isto é, no Supremo Tribunal Federal. Rever penas descabidas
nas quais foram imputadas as pessoas sem respeitar o devido processo legal, por meio de inquéritos sigilosos e por tempo indeterminado, por meio de um julgamento no qual o juiz é o investigador, a vítima, o julgador. Como é que é isso? Isso não existe no Estado Democrático de Direito. Então, aconteceram tantos absurdos nesses processos que é preciso rever. E o que o ex-presidente Michel Temer está dizendo é a melhor alternativa seria o próprio Supremo rever essa incapacidade de seguir o rito legal e condenar as pessoas injustamente. E aí, como você falou, a ausência de individualização de pena, dosimetria, razoabilidade, etc. Então, essa é a primeira alternativa. Agora, se a justiça não consegue rever esses projetos e essa autocontenção não se aplica às sentenças, aí nós temos de ir para o segundo ponto. Qual é o segundo ponto? É o poder legislativo. A Constituição dá ao poder legislativo os determinados atributos, justamente para servir como contrapeso, freio a demais poderes. Uma dessas ferramentas que a Constituição outorgou ao Poder Legislativo é a anistia. A anistia é uma forma para restabelecer a justiça que não foi feita no Supremo Tribunal Federal. E pode até escalar. O próprio Senado Federal pode amanhã julgar um ministro e, na verdade, impeach o ministro do Supremo. Esse é um poder da Constituição outorgado ao Senado Federal. Está lá. E o terceiro movimento é a mobilização popular. Essa é outra fonte importante de mudança, né? Nós já tivemos no Brasil muitas mudanças políticas, por exemplo, o impeachment da presidente Dilma Rousseff, graças a movimentos populares. Então, as pessoas podem, de alguma hora, entender que essa indignação chegou a tal ponto e sair desse estado de apatia e ir para uma ação política para pressionar tanto o legislativo ou o judiciário a rever penas. Então, existem vários caminhos, mas hoje o caminho que está na mesa é o caminho da anistia. E um segundo caminho que parece que começa a acontecer é alguns membros do próprio STF insinuando uma disposição de rever parte de decisões arbitrárias tomadas no passado recente. E quero ouvir, portanto, o Cristiano Beraldo sobre esse tema. Beraldo. Olha, Matos, o ex-presidente Michel Temer, como disse o Dávila, é um constitucionalista, conhece bem, muito bem, a Constituição brasileira e sabe que a iniciativa da anistia por parte do Congresso Nacional é não apenas legal, mas é também legítima. Já foi utilizada em outras circunstâncias em que pessoas que cometeram crimes bárbaros, violentos, foram anistiadas. Pois bem, só que quando você anistia os presos em razão do 8 de janeiro de 2023, cria-se uma conexão com o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro e daquelas pessoas que foram denunciadas junto com ele em razão das tratativas que aconteceram no Palácio do Planalto e sobre um eventual golpe de Estado. Esse é o ponto que fragiliza a tese que vem prevalecendo no Supremo Tribunal Federal de que o 8 de janeiro está conectado com esta trama golpista do ex-presidente Jair Bolsonaro e, em razão disso, todos precisam ser condenados por tentativa de abolição do Estado de Direito, enfim, tudo aquilo ali que leva a gente imaginar que a Débora Rodrigues, com seu batom, e outras pessoas que estavam ali no 8 de janeiro, elas estavam em condições, elas estavam ali para interromper a democracia brasileira e tomar o poder, seja lá com a liderança de quem fosse. Se houver a revisão da pena por parte do Supremo Tribunal Federal,
aí há uma possibilidade de se enfraquecer a tese da anistia, a anistia perde o seu objeto, e todo o tema fica sendo tratado dentro do Supremo Tribunal Federal para que, ainda assim, o Supremo possa colocar em prática aquilo que as declarações dos próprios ministros vêm deixando claro, mesmo antes do julgamento. Olha a loucura que vivemos. Que tanto o ex-presidente Jair Bolsonaro quanto os seus assessores, generais e outras pessoas devem sim ser condenadas por tramarem um golpe de Estado. Só que esse golpe de Estado só pode ser considerado como colocado em prática se estiver conectado com o 8 de janeiro, porque caso contrário, a lei brasileira não prevê punição para você, se você cogitar o cometimento de algum crime. Então, é uma situação muito delicada, com várias nuances, e o ex-presidente Michel Temer está claramente observando qual seria o caminho mais sereno para esse imbróglio tão grande que tomou conta do Brasil. Mas eu lembro, né, Mota, como o Beraldo bem colocou, no início do ano, na eleição, seja do Senado e também da presidência da Câmara, e isso, inclusive, fez com que esquerda e direita votassem nos eleitos, evidentemente, num grande acordo, e fazia parte, justamente, da pauta da direita a colocação do projeto da anistia. E houve o consentimento dos eleitos. Depois nós tivemos aí toda essa questão, essa repercussão dessa investigação, que, como colocou o Beraldo, dessa suposta tentativa de golpe, e aí o tema foi se enfraquecendo. E agora ganha espaço nas ruas aqui, nós tivemos, como disse o Dávila, né, o apoio popular aqui na Paulista, no Rio de Janeiro, de qualquer forma. Então, essa conexão, de fato, Bolsonaro, a possível libertação, ou seja, que ele seja não considerado culpado, isso embola todo esse meio campo na discussão da anistia? Não, eu não acho que embola, Marcelo. Eu acho que tem uma distinção aqui que a gente precisa fazer com muita precisão, muita firmeza. Há questões que são puramente jurídicas, nas quais não deveria haver nenhuma interferência da política. O juiz, o magistrado, não julga olhando a capa do processo. Ele não sabe em quem, ou não deveria saber, ou não deveria interessar, em quem o réu votou, para quem o réu fez campanha, se o réu é conservador, liberal, comunista, anarquista, não faz nenhuma diferença. A pergunta é, ele cometeu o crime? A conduta que ele adotou está especificada como crime na nossa lei? É muito simples. Quer dizer, não é, né? Mas deveria ser muito simples. Essa é uma questão jurídica. Agora, há questões que são políticas. A anistia é uma questão política. A anistia não é questão jurídica. A anistia é uma decisão política de esquecer crimes que foram cometidos. E o que me surpreende nesse debate sobre a anistia é que as pessoas parecem ignorar tudo o que já aconteceu no Brasil. Então, vamos lembrar, em 1979 houve uma anistia. O Estado brasileiro, com o apoio da classe política, né? Classe política, pode-se dizer, decidiu perdoar pessoas que haviam disparado armas contra policiais, contra as Forças Armadas, que haviam colocado bombas, que haviam executado operações de guerrilha. Foi decidido perdoar essas pessoas, esquecer esses crimes. E olha, ninguém ficou preocupado com a reação do Poder Judiciário. Vocês lembram disso? Não sei se vocês lembram de 1979. Provavelmente o Dávila lembra, né? Mas não houve, na época, esse receio de que alguém ficasse chateado, porque aquilo foi claramente uma solução política. Da mesma forma que não cabe aos políticos apitarem processos judiciais, isso é privilégio dos magistrados. Da mesma forma, não cabe aos magistrados julgar questões políticas. Se elas foram tratadas à luz da Constituição, a nossa Constituição prevê anistia, não prevê? Ora, a nossa Constituição prevê perdão presidencial se está dentro da Constituição. Se foi feito conforme a lei, é uma decisão política. Então, acho que a gente não pode esquecer, porque no nosso debate, na ânsia de expressar as nossas posições, às vezes a gente acaba misturando essas coisas. E é por isso que eu não acredito em solução meio termo. Porque solução meio termo é você misturar a questão jurídica com
uma questão política. Dávila, você já abordou bem os cenários, né, que nós temos aí em relação a esse tema, mas aí essa questão do Bolsonaro, de fato, aí é uma questão fundamental, e aqueles que estão nesse inquérito em tramitação ainda, agora se tornaram réus, e evidentemente, essa é a grande questão que pode inviabilizar a discussão no Congresso? Não, o que está criando dificuldade no Congresso é o que o Mota trouxe. Na história do Brasil, nós temos pela primeira vez um fenômeno novo na história do Brasil, que é a politização do poder judiciário. Isso nunca existiu antes. Nós sempre tivemos um poder judiciário, aliás, era sempre visto como última instância, justamente para conter atos inconstitucionais ou populistas de governo. Era isso, era a última instância que freava isso. No momento no qual o Poder Judiciário, e aqui o Supremo Tribunal Federal, começa a atuar como um órgão político, aí misturou toda essa fronteira entre o que é unicamente jurídico e o que é político. E aí se julga pela lente da política e não da Constituição e da lei. É por isso que nós estamos nesse grande imbróglio no Brasil, que, na verdade, pela primeira vez, a política brasileira vai ter que lidar com um problema que não teve que lidar no passado. Esse é um problema deste momento histórico que nós estamos vivendo. Então, eu entendo que para desfazer esse nó, ou essa fronteira clara que o Mota falou, só tem um jeito, é a autocontenção dos poderes, é o poder judiciário entender e falar, gente, vamos parar de atuar como poder político e voltar a ser o judiciário. Mas não tem outro jeito. Ou o outro jeito, é isso que eu havia dito, né, Marcelo, que é muito mais traumático, que é um processo no Senado Federal. O Senado Federal pode amanhã, por exemplo, condenar um ministro do Supremo por crime de responsabilidade, justamente por não cumprir o seu dever na Corte Constitucional e começar a atuar como um órgão político. Mas isso é algo altamente traumático. Mas, enfim, é o que resta. Então, eu entendo que a discussão da anistia, como disse o Mota, é uma discussão política que se trata no fórum político, que é o legislativo. E no fórum político ela precisa ser tratada com muito cuidado, porque eu entendo a anistia como um mecanismo para livrar da cadeia pessoas condenadas injustamente, sem o devido processo legal, que não se envolveram nem em suposto golpe, nem em destruição de patrimônio público. Essas pessoas estão presas indevidamente e precisam ser liberadas. Agora, como tudo que tramita na política, né, Marcelo, começam a surgir os jabutis. E se começar a botar muito jabuti, é óbvio que vai cair a adesão ao processo de anistia. E se cair a adesão à votação do projeto de anistia, as pessoas que vão mais sofrer com isso são aquelas que deveriam estar soltas. Aqueles manifestantes, como é o caso da Débora, a cabeleireira, né, que usou um batom, que estão indevidamente condenadas porque a justiça não respeitou o seu trâmite do devido processo legal. É este o ponto que nós estamos tratando aqui. Então, a meu ver, a anistia é legítima, ela precisa caminhar, mas ela precisa focar nos manifestantes e não deixar com que outros jabutis sejam inseridos e destoam o que é a ideia original que ganhou, inclusive, o apoio de membros da base do governo. E lembrando, né, Beraldo, que também há 2 condenações no Tribunal Superior Eleitoral, né, também, evidentemente, lá envolvendo o ex-presidente Bolsonaro, né, então ele seria considerado ficha suja para a próxima eleição, mais essa questão que envolve agora esse inquérito. E como é que você avalia também toda essa situação? Olha, Matos, a gente vê que realmente essa situação, muito bem descrita pelo Dávila, da influência política na atuação do Supremo Tribunal Federal, deturpa todo o funcionamento lógico, normal de uma democracia. Então, nós estamos vendo que, ao mesmo tempo que é inaceitável para uma moça, uma mãe de família, uma trabalhadora, escrever uma frase dita por um próprio ministro da Suprema Corte com o seu batom numa estátua, e que isso é motivo para que ela encare 14 anos na cadeia,
a gente tem a decisão tomada da mesma corte de liberar um traficante de drogas húngaro, em retaliação a uma medida tomada pela justiça espanhola. Quer dizer, a gente vê que está tudo muito descompensado. Nós estamos assistindo hoje o Brasil recepcionar de braços abertos e com tapete vermelho uma mulher condenada em seu país de origem por corrupção, roubou dinheiro da população peruana através de uma empresa brasileira. Então, quando a gente vê esse tipo de desequilíbrio, fica evidente que o que prevalece hoje no Brasil não são mais as leis. A gente está vivendo sobre um conjunto de regras que são subjetivas. Nós estamos assistindo manifestação de ministros da Suprema Corte sobre temas que eles ainda vão julgar. Nós estamos vivendo num tempo, Matos, em que a Suprema Corte brasileira tem julgadores que, se diz alvo da trama que está sendo julgada na corte. Outro entrou com uma ação contra um dos réus. E ainda um terceiro foi advogado de uma pessoa extremamente poderosa, que é o presidente da República, que dá permanentes declarações de que quer se vingar, tanto da Lava Jato quanto do ex-presidente. E essas pessoas, esses julgadores, não se dão por impedidos. E os demais ministros também concordam que eles não precisam se afastar do julgamento. Então, se isso tudo é aceito, se isso tudo está incorporado ao cotidiano, à rotina, o senso de justiça, aquilo que está simbolizado na estátua pichada pela Débora, aquilo não existe mais. Aquela estátua da justiça com a fenda nos olhos, a balança na mão, mostrando que ela não fica atuando, a justiça não atua conforme as partes e atua sempre de forma equilibrada, de acordo com a lei, aquilo se tornou um meme. Não tem mais absolutamente nenhum simbolismo verdadeiro ali. E pensar também o seguinte, né? Se houver, então, a decisão, se isso tramitar no Congresso, se é aprovado no Congresso, obviamente vão recorrer para o Supremo para saber da validade ou não disso. Isso chegaria, mesmo que passasse na Câmara, no Senado, haveria então um recurso ao Supremo Tribunal Federal.